A quem você tem dado ouvidos? Hoje é considerado aqui no Brasil o Dia da Juventude, e eu quero trazer nesse vídeo a reflexão sobre vitalidade e imaturidade. Eu quero trazer a referência bíblica e falar um pouco da história de Roboão, o filho de Salomão que assumiu o reinado de Israel logo após a morte de seu pai. É importante falar que Roboão assumiu o reinado de Israel, ele já tinha 41 anos. E quando a gente fala de juventude, não quer dizer que a gente esteja falando de idade, ou seja, maturidade e idade são coisas completamente diferentes. E eu quero trazer o exemplo de como um líder insensato pode trazer divisão e grandes perdas a um reino. O texto bíblico está lá em 1 Reis. Eu vou falar com vocês, eu quero trazer algumas lições importantes que esse texto nos traz. E a primeira é: não adianta pedir um conselho se você não estiver disposto a aplicá-lo. O versículo 6 ao 8 diz o seguinte: o rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que haviam auxiliado seu pai Salomão durante a sua vida e questionou: que me aconselhas a responder a este povo? E eles sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade desse povo e submeteres a eles e lhe dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciões lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros da infância e agora o assessoravam. A palavra de Deus diz aqui que esses anciões aconselhavam e ajudavam a conduzir o povo de Israel. Então, o maior rei, o rei mais sábio que toda a história de Israel já teve, ele buscava conselho dessas pessoas e o filho resolve tomar um caminho contrário. E outra lição que eu quero dizer aqui é o seguinte: aprenda a cercar-se de pessoas que querem o seu bem. O versículo de 8 ao 11 diz o seguinte, vou repetir o versículo 8: contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciões lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância. Indagou-lhes que aconselhais que se responda a este povo que me trouxe essa solicitação: alivia o jugo que teu pai colocou sobre as nossas costas? Prontamente os jovens que haviam sido educados e crescidos com ele afirmaram: eis o que dirás a este povo: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas não podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu todavia vos açoitarei com chicotes com pontas de ferro de escorpiões. Roboão decidiu então aplicar um castigo maior àquele povo. Ele decidiu fazer com que aquele povo sofresse ainda mais para que viesse a temê-lo. E o terceiro conselho que eu quero dizer aqui é o seguinte: nunca rejeite a sabedoria. O versículo 13 diz o seguinte: porém o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciões e experientes conselheiros. Quando você começa a fazer algo que você não tem total domínio e você ainda resolve excluir ou ignorar o conselho de pessoas que têm tremenda sabedoria naquilo, muito provavelmente o seu fim não vai ser bom. Então procure absorver e procure aplicar os conselhos de pessoas que têm experiência para te trazer. Isso vai fazer bem para a sua própria vida. Toda ação que despreza a sabedoria colhe divisão. E eu quero deixar uma frase aqui para vocês nesse dia de hoje, é o seguinte: que o insensato gera divisão. Filtre o que você ouve. Quando Roboão decide ignorar a sabedoria daqueles anciões, então ele causa um castigo maior ao povo. E consequentemente, para a tristeza da mensagem, para a tristeza daquela situação e para finalizar essa mensagem, Roboão acaba dividindo todo o povo de Israel. Então aquelas 12 tribos que antes Deus fez lá atrás no Egito serem libertas e constituir a história do seu povo por insensatez de um líder, acaba sendo dividida. Então tome cuidado, filtre o que você ouve, a quem você tem dado os ouvidos. Que tipo de conselhos você tem buscado? Você tem exaltado a sabedoria ou você tem exaltado a insensatez? Cuidado com quem você ouve. Essa é a mensagem de hoje. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.
Me ajude a compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam ouvir isso. Talvez na sua agenda telefônica, pessoas precisam saber que há um novo caminho, que há uma nova promessa. Cuidado com a insensatez. A quem você tem dado ouvidos? Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.